Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, a presença de todos vocês, dizer que é uma satisfação, como o Wesley falou no início e o Fabrício, ter vocês aqui, vocês dispõem um pouquinho do tempo de vocês, que a gente sabe que é corrido, para poder vir aqui prestigiar um evento como esse que a gente faz, com todo o carinho e atenção para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que muita gente me pergunta, e é de bastante interesse de todos vocês, por parte de desenvolvimento de vocês como profissionais, que é os caminhos que a qualidade do leite tem que atender. Qual o percurso que vocês fazem para que vocês possam ter um leite com qualidade, para que vocês possam ter um leite com um volume adequado, atendendo a qualidade. A gente sabe toda a dificuldade que tem no campo para a produção e como empresa, como laticínio, a gente tem todo o respeito do mundo a vocês por isso. Eu sei que às vezes a gente tem que ser um pouquinho duro, tem que pegar um pouquinho no pé, tem que reclamar, mas infelizmente com o coração partido é preciso. E a gente tem que fazer isso, porque a gente trabalha como produtor e como empresa, em uma parceria para poder estar atendendo o nosso maior ponto principal, o nosso maior ponto de atendimento, que somos nós também como consumidores. Então, o leite que vocês produzem é o produto que vocês também produzem, é o produto que os filhos de vocês produzem, é o produto que os pais de vocês produzem. Então, por isso que a gente cobra tanta qualidade, por isso que a gente tem tanta exigência, para que possa ser atendido todos os parâmetros que a gente pede. Então, tem aí a imagem, com curvas, porque a gente sabe que o caminho da qualidade, e quando a gente vai fazendo um trabalho que a gente está buscando com vocês, com volume também, é difícil, é sinuoso, é complicado, mas o principal que vocês precisam saber é que a gente está junto com vocês, a gente está preparado, tem uma equipe totalmente preparada para passar informação. Quando eu e o Wesley não conseguem atender vocês, os meninos estão totalmente preparados também. A gente está aqui com a equipe de feiticeiro também, o pessoal, que também estão preparados para atender o pessoal lá do Ceará, de feiticeiro. Então, é o que a gente busca. E a grande pergunta inicial é: quais caminhos precisam ser trilhados para chegarmos à excelência na qualidade do leite? O primeiro passo que a gente tem que ter como base são as instruções normativas. Então, como a gente já vem conversando muito, eu já venho pegando no pé de vocês em cima das instruções 7677 de 2018, já tiveram várias reestruturações de normas, mas mesmo assim a gente vem mantendo vocês informados, mas é a base principal para que esse trabalho seja feito. Isso aí quer dizer que as mudanças de hábito são o fator principal para que isso aconteça. Então, vocês não produzem mais leite, para quem tem aí os pais, os avós que eram produtores, que produzam o leite da mesma forma que eles produziam. Então, a gente tem aqui Luiz Felipe, que é produtor de leite, que vem já de tradição familiar, e hoje busca fazer de uma forma diferente. Então, às vezes, o pai fica meio chateado, porque não está cumprindo o que ele quer, mas é isso aí mesmo. Sucessão familiar é isso. É a gente trazer as novidades e contra a cultura já instalada e mudar o hábito. E o grande pilar para a produção de leite hoje é mudar o hábito. Então, o produtor tem que saber que ele tem que ser diferente. Ele precisa entender qual a importância da alimentação dos animais para que o seu sistema reprodutivo seja eficiente, a sua qualidade seja eficiente. Por isso que a gente fez esse tripé, trazendo o Anderson e o Liberato
Antes, eu ia dizer Liba, por isso que eu segurei, viu, para não falar apelido. Mas aí a gente trouxe os meninos antes para poder dar esse pontapé inicial e vocês entenderem que mudar os hábitos é preciso. Que parte desde todos os cuidados iniciais do processo produtivo. Então, quem é a pessoa mais importante de dentro das propriedades de vocês? O produtor aqui que achar que é ele está enganado, viu? Porque a pessoa mais importante da sua propriedade é o seu vaqueiro. Se você não tiver um vaqueiro que saiba o que ele está fazendo, que vocês possam ter confiança, tudo vai ser mais difícil. E a gente sabe a dificuldade que tem de encontrar vaqueiro hoje na região. Então, aí a gente passa por uma luta de reconstrução, porque quem tem que fazer essa mudança acontecer é a gente. Feliz daquele feito Tontonho, que é o grande vaqueiro de sua propriedade. Não, Tontonho? E aí faz a diferença lá dentro. E isso é importante que a gente faça com que os nossos princípios e os nossos conceitos sejam atendidos. Então, é importante você ver dentro da sua propriedade tudo que os meninos estão passando, que vocês busquem atender, porque a informação técnica é primordial e é caro. E a gente está disponibilizando aí para vocês no mínimo de custo possível, que não é de graça não, viu? A gente ganha para estar atendendo vocês. Só estou indo para frente. É o de baixo. E o que é o pagamento por qualidade? Que é o grande bambambam nosso do momento, né? Que todo mundo quer receber por qualidade, mas é difícil, é árduo, mas é necessário. Mas não depende de Késia, de Wesley, de Carlan, Diego, Guilherme, Alex, Emanuel, o Wilson, o Júnior, não depende desse pessoal, não. De Maxi, depende de vocês. E aí quem tem que fazer a diferença na propriedade de vocês é vocês. E para isso tem que seguir todos os critérios que são exigidos, no mínimo, lá onde a gente começou, nas instruções normativas. Se não atender às instruções normativas, não ganha por qualidade. Mas o que é o pagamento por qualidade? É um programa de incentivo que preza tanto a bonificação quanto a penalização. Então, tem desconto no pagamento por qualidade se não atender aos padrões e tem o acréscimo do pagamento se atender aos padrões. E aí, né, tem um sistema de desenvolvimento desse pagamento que a gente chama de Q1, Q2 e Q3, que aí algumas pessoas aqui já recebem. E eu não vou entrar bem ao pé disso porque o nosso tempo é curto, mas é importante que vocês saibam que existe e que quem não recebe é porque está faltando alguma coisa. Então, vamos atrás do que está faltando, vamos corrigir o que está precisando ser corrigido, vamos dar mais atenção para a água que o animal está bebendo lá, que o Liberato falou, vamos dar atenção de como está a reprodução dos meus animais, para que assim a gente possa conseguir atender esses padrões. E qual o primeiro passo? A gente está vendo aí uma vaquinha como uma máquina de leite, né? E a gente pensa que a nossa vacaria são meras máquinas de produzir leite, mas não é. Infelizmente ou felizmente, para nós técnicos é felizmente, né? Não é, porque a gente ama esses animais aí. E é importante que vocês saibam que a gente sabe que vocês também amam, porque para ser produtor de leite tem que amar. Não é uma coisa fácil, não, é difícil, a gente sabe. Para ser técnico de leite também é difícil, não é fácil, não. Por isso que a gente tem pouco no mercado. Mas a vaca, ela tem, o ponto principal dela que vocês têm que entender é que vocês estão lidando com vida. São animais e precisam ser cuidados. Ela retribui tudo aquilo que ela recebe. Se você tiver um animal que você bate, que você grita, que você não dá alimentação adequada e espera que ela dê uma resposta em quantidade e volume de leite com qualidade, não vai dar, não. Infelizmente, não vai dar. O produtor que pensa que está economizando dinheiro,
que vai fornecer uma alimentação de má qualidade para os seus animais e eles vão retribuir em leite, eu sinto muito informar que não vai não. Infelizmente, a gente tem que botar a mão no bolso e dar para poder receber. É feito uma força de trabalho. A gente investe, cria uma empresa e depois vem o lucro. A vaca é do mesmo jeito. A gente precisa desse investimento, desse primeiro passo e principalmente da conscientização de que são animais, de que eu preciso alimentar bem. O produtor que pensa que se eu chegar para os meus animais, eu sei que esse não é o caso daqui não, mas o produtor que pensa que eu posso chegar para os meus animais e produzir e fornecer para eles cama de frango, por exemplo, com algum incremento, e quiser que esse animal dê leite de qualidade, está difícil, viu? Infelizmente, não vai não. Além do que eu não vou entrar em tanto detalhe aqui dentro, mas principalmente de todo o dano à saúde do animal e das pessoas que vão consumir esse leite ou essa carne, seja qual for o seu sistema de produção, de vocês ou de quem vai poder estar assistindo mais para frente aí essa palestra. Então, a gente precisa dar alimento de qualidade. E se der alimento de qualidade, ela vai dar resposta. Se a gente der sombra, ela vai dar resposta. Se a gente der água de boa qualidade, ela também vai dar resposta. Então, o primeiro passo para vocês entenderem o que é a qualidade do leite é entender que estão trabalhando com animais e que animais é vida. E o que é vida, a gente tem que cuidar como sendo vida. Aí a gente entra no mérito da alimentação, né? Que o Liberato falou tão bem, que a gente tem que pensar como produtor no que é que eu vou dar para os meus animais consumir amanhã. Então, eu tenho que me preparar hoje para o próximo ano, para daqui a 6 meses, para um prazo maior com a produção de alimento. Então, eu preciso produzir silagem, senão eu vou ter que comprar. Eu preciso produzir alimento de qualidade. Eu preciso entender que para eu produzir alimento de qualidade, eu tenho que fazer como nosso amigo Beto lá e fazer o acompanhamento do solo, fazer adubação, preparar o solo para receber essa planta que vai ser a comida da minha vaca, que é quem vai botar dinheiro no meu bolso. Então, a alimentação é extremamente importante. E aí, essa preocupação com a alimentação vai desde o animal adulto aos bezerros. Então, quais os animais que eu quero deixar na minha propriedade? Quero deixar essa bezerrinha X na minha propriedade, eu tenho que entender que eu preciso fazer dela a minha máquina de produzir leite. E para eu ter uma boa máquina de produzir leite, né, que a gente já viu que essa pronúncia é errada, mas a gente precisa dar a essa bezerra uma alimentação também própria para a bezerra em cada fase da vida dela. Eu tenho que dar para esses animais também as condições adequadas de ambiência. Eu tenho que manter esse animal bem alimentado e dar a ela também água de boa qualidade. E aí sim, ela vai ser a matriz da minha propriedade que vai fazer com que eu tenha uma boa lucratividade e produtividade. Aí a gente entra no fator X dentro do processo de produção, que a gente pensa que a nossa fazenda é um pouquinho diferente da indústria, né? Mas não é não. A nossa fazenda precisa de todo o processo de higienização. E eu preciso produzir com todo cuidado como que eu estivesse dentro de uma fábrica. Eu sei que principalmente em épocas de chuva, isso é difícil demais. Mas, infelizmente, é necessário. E aí a gente precisa entender que a gente tem que ter o cuidado com as mãos, o cuidado com a roupa que a gente está usando, porque não é porque eu vou estar dentro de uma vacaria
que eu vou estar de qualquer jeito, porque a qualquer momento pode chegar uma pessoa na minha propriedade e é bom que a gente seja bem visto, porque a gente é a porta de entrada. Se a gente está bem, significa que a nossa propriedade está bem. Vocês já pensaram se eu, Késia, ou o Wesley, um dos técnicos, chega na propriedade de vocês todo mal acabado, com a roupa rasgada, com os cabelos assanhados? Vocês vão pensar o quê? Poxa, a empresa está ruim, viu? Então, do mesmo jeito, é a visão de quem chega na propriedade de vocês. Vocês precisam estar bem. Então, isso vai da higienização, as condições de higiene de roupa, o calçado que vocês estão utilizando. E quando eu falo em calçado, eu não falo de higiene. Eu falo de cuidados e boas práticas em segurança do trabalho. Por quê? Porque é um risco de acidente. Então, tudo isso está envolvido dentro de qualidade. Porque qualidade de leite é qualidade de vida também. Qualidade de vida do animal e do produtor. E a higienização da mão, que é uma coisa tão polêmica, né? Que a gente aprendeu um pouco melhor depois dessa pandemia, que fez a gente entender a importância da gente manter a higienização das mãos, e o que a gente tem nas mãos é o que passa para o Uber do animal quando a gente faz manual, ou quando a gente vai fazer um teste da caneca, ou quando a gente vai fazer uma coleta, ou qualquer um outro teste, que a gente precisa coletar o leite para fazer algum acompanhamento, e as nossas mãos têm que estar higienizadas. E isso também vale para o produtor. Precisa higienizar as mãos e ter todo esse cuidado. Aí a gente sabe que é difícil, que muitos currais não têm torneira muito próximo, mas a gente já mostrou, os meninos há um tempo atrás já desenvolveu tecnologia de um balde com a torneirinha que vocês podem clorar a água e aí está locomovendo a água de um ponto a outro para ser mais próximo de onde vocês estão utilizando. E aí a gente tem aqui 6 passos básicos, né? Que são os básicos, porque o normal são 10 passos para a higienização da mão, e o mais desenvolvido chega a 15 passos para você poder higienizar as mãos. Então, a gente tem que saber que primeiro tem que molhar as mãos, não é só passar o sabão e enxaguar. A gente tem que saber que depois que a gente passar água na mão, a gente ensaboa, a gente esfrega, a gente enxágua, e aí a gente vai para o passo de enxugar e depois passar um desinfetante, um álcool em gel para poder estar fazendo a higienização perfeita. A gente colocou aí na frente uma caixinha chamada Doutor Bactéria. Alguns de vocês tiveram a experiência de fazer o teste, em especial nosso amigo Rodrigo fez o teste ali, e constatou uma coisa que a gente acha que não pode acontecer, mas que de fato acontece, foi muito bem observado por ele, que muitas vezes a gente acha que chega em um lugar, não lava a mão e é só passar o álcool, e aí vai estar com o resultado de higienização de mão perfeito. Só que não está. Para o resultado ser perfeito, a gente precisa passar pelo processo de higienização, né, mais correto possível, para que possa eliminar, de fato, todas as bactérias de sua mão. Por quê, gente? Porque essa bactéria vai ir para o úbere do animal, e é aí o que a gente chama das infecções ambientais, por exemplo, que é a bactéria que está ali circulando no meio ambiente, e o produtor pega no local, pega no peito da vaca e passa a bactéria, e aí causa mastite. Então, esse fato da higienização da mão é extremamente importante para que proliferação microbiológicas venham a estar acontecendo no rebanho de vocês. E quando a gente fala proliferação microbiológica, a gente quer dizer aumentar o número de bactérias que tem ali. Então, é deixar muita bactéria no local. Com isso, a gente passa a entender que quem leva a bactéria de um local para o outro, como teve pessoas também que conseguiram visualizar que quando tocava na mão, a manchinha azul saía de um lugar para o outro, porque bactéria sai do lugar.
Se a gente mover, ela sai. Ela só circula se o ambiente tiver, por exemplo, água mais úmido, é mais fácil para ela se locomover. Mas no ambiente seco, se a gente mexer, ela vai. E aí a gente passa para vocês a necessidade de se fazer essa higienização da mão antes de fazer a ordenha, para que tenha esse cuidado maior com os animais de vocês e evite aí que esteja a transmissão da bactéria para eles. E isso faz também com que vocês evitem de estar transmitindo a bactéria de um animal para o outro animal. E aí a gente tem a foto da caixa, né? Quem conseguiu dar uma olhadinha, quem tiver um interesse depois, a caixa está ali fora, que é a caixa Doutor Bactéria. E é exatamente assim, eu não sei se... Pronto, sai. É exatamente assim que as pessoas conseguem visualizar as mãos. Então, aqui está uma mão mais limpa e aqui uma mão mais suja. Então, tiveram pessoas que viram nessa condição aqui, está vendo, com alguns pontos na mão. E tiveram pessoas que viram assim, a mão mais limpa. A gente não teve assim, não. Mas se a gente for olhar em um curral, a gente vê assim, viu, gente? Porque é muita bactéria que tem no ambiente. Não é porque é sujo, não. É porque é o normal do lugar. É porque a gente está em um local onde tem fezes e urinas de animais, tem movimentação de muitas pessoas, muitas vezes não tem pia e água muito perto. Então, se a gente levar para dentro do curral, que vamos viver essa experiência em breve, a gente vai ver exatamente isso aqui. Ou alguma coisa aqui próximo. E o que vocês viram hoje foi aqui por aqui, ó. Teve gente que viu assim, não desse jeito, né? Porque não fica, depende de onde a bactéria está na sua mão. Mas em vários locais diferentes da sua mão, mais próximo disso aqui. E tiveram pessoas que a mão não apareceu nada. Mas foi uma pessoa só. Aí qual é o detalhe disso? É que a gente deixou para botar a caixa, uma maldade, né? Justamente depois que vocês comeram. Talvez se fosse antes, vocês iam lavar as mãos. Aí tem justamente na caixa uma frase assim: se vocês pudessem ver as bactérias, será que lavariam as mãos melhor? Eu tenho certeza que sim. É porque, infelizmente, as tristes das bactérias a gente nem vê. Ao menos a olho nu. Só consegue ver com algum artifício, com alguma artimanha, como a luz negra ali dentro de uma caixa negra, que foi o que a gente fez, para que ficasse mais fácil de vocês verem. Então, é uma coisa assim extraordinária, até bonito, né? Não é um negócio azul, brilhante, verde, brilhante, a coisa mais linda do mundo, mas é bactéria. E aí, quando a gente vem para a parte da higienização, a gente foca principalmente na higiene do úbere e do animal. Que muitas pessoas acham que para eu ter o úbere bem limpo do meu animal, para eu poder fazer a ordenha, eu tenho que lavar tudo isso aqui. Mas não é. Eu preciso lavar essa parte aqui, que é a parte onde eu vou ter o meu processo de ordenha. Por quê? Quer dizer, porque eu vou tirar leite com essa parte aqui toda suja? Teve alguém que pensou isso aí? Teve? Teve não, né? Vocês estão muito sabidos já de leite. Mas a gente não precisa lavar aqui, porque a água que eu jogar aqui vai escorrer para cá. E aí não adianta eu lavar aqui e deixar aqui escorrendo depois. Porque vai acontecer o que a gente viu ali fora também, que teve um colega que passou o álcool na mão para ver se limpava na caixa e fez assim, ó. Passou o álcool, aí pronto, não? Aí quando foi ver, realmente tinha bactéria ainda. Por quê? Porque passou da roupa, todo o nosso organismo tem bactéria. A gente tem bactérias que são naturais do nosso organismo e que, por conta de nossa evolução, de nosso processo de metabolismo e tudo mais, elas não nos causam dano, mas não deixam de ser bactéria, porque elas podem passar por processos de mutação e aí se tornar o que a gente vê hoje, as grandes bactérias monstro, que estão aí nos hospitais e não tem medicamento nenhum
criado hoje em nenhum país do mundo que possa combater. E aí leva as pessoas a óbito, tá? Doutor Marquinhos aqui, que não me deixa mentir, né? Depois que eu lavo o peito da vaca, eu preciso fazer o chamado dipping. Dipping quer dizer mergulhar. Então, eu vou emergir o úbere da vaca em uma solução sanitizante. Isso eu posso fazer antes da ordenha e posso fazer depois da ordenha. O dipping antes da ordenha, a gente tem produtos químicos que faz isso, ou tem solução sanitizante à base de água sanitária, de cloro, que tem que ser bem fraquinho, e aí a gente não recomenda. Por quê? Porque pode gerar alguma ferida no peito do animal. E aí a gente só recomenda fazer isso em casos extremos. Mas aí é uma outra situação. A gente está falando aqui do procedimento base, que a gente tem produtos químicos que a gente pode estar fazendo esse processo de dipping nos animais antes de tirar o leite. Aí a gente tem um fator que é importante, vocês saberem que é uma coisa bem recente de estudo que está acontecendo agora, que é 2 processos de dipping. Então, o pessoal hoje faz um dipping, faz o teste da caneca, depois faz o dipping de novo, certo? E depois que a gente faz o dipping com esse equipamentozinho aqui, a gente tem que saber que eu preciso enxugar o úbere da vaca, o peito dela, o teto. E para enxugar o teto, eu tenho que usar papel toalha. Então, antigamente, há muito tempo atrás, a gente usava pano. E hoje já se descobriu, né, diante de tanta tecnologia, a transmissão de micro-organismo pelo pano para esse processo de ordenha. Então, a gente sabe que precisa enxugar com papel toalha. E aí a gente faz o teste da caneca, que é a caneca telada de fundo preto. A gente tem vários modelos no mercado, tem à venda aí, assim como os produtos de dipping na fábrica de ração nossa, lá com a Silvana. E aí a gente faz esse teste com os 3 primeiros jatos do leite do animal. Para quê? Para que a gente veja a olho nu se nesse processo eu estou detectando a presença de formação de grumos. Vocês produtores já sabem o que é, né, grumos, que é os pequenos bolinhas, pedacinhos de leite que fica na peneira quando a gente dá os primeiros jatos. E o que é que isso significa? Significa que o animal está com mastite. Mas só tem mastite no animal que aparece o grumo? Só se eu ver grumo? Não, né? Tem a mastite clínica, que é esse que eu consigo ver a formação de grumo, eu consigo ver que a estrutura do úbere do animal não está tão bonito desse jeito, porque ele forma inchaço, ele vai formar, as veias vão sumir, porque vai estar tão inchado, quando a gente apertar assim com o dedo, vai ficar o buraquinho. Aí vocês sabem que ali está inchado e esse animal está com mastite. E aí a gente consegue visualizar somente esse teste essa condição de mastite subclínica, que é o que a gente não vê no teste da caneca, se a gente fizer um teste de CMT ou um teste de CCS, né, que é pelo kit Somaticel. E aí a gente mostra para vocês o teste de CMT. A gente tem aqui 2 fotos representando. Nessa primeira foto, a gente tem aqui, ó, a formação de condição de mastite subclínica. Então, quando vocês estiverem lá fazendo o testezinho na raquete de CMT, que aparecer desse jeito, é porque o animal está com mastite subclínica. Se ficar assim, lisinho, sem formação de nada, o animal está saudável, não está apresentando mastite. Para a gente poder
ter uma condição de qualidade de leite, a gente precisa entender a importância de higienizar com todo cuidado, com muita eficiência, toda a nossa linha de ordenha. Isso vale para quem tem ordenha canalizada ou não. Para higienizar a nossa mão, para quem tira o leite na mão. E quem tem baldes e tanques, manter os baldes e os tanques bem higienizados. E aí isso vai combater a chamada CBT ou CPP. CBT é contagem de bactéria total e CPP é contagem padrão e placa. Kézia, tem alguma diferença nisso? Quase nenhuma, viu? É quase a mesma coisa. Então, a gente prefere chamar tudo de CBT mesmo, que é o nome que vocês já estão adaptados, que é a contagem das bactérias. Então, quanto menor as minhas condições de higiene, no tanque ou na ordenha, ou nos processos de recepção de leite, ou nos processos de ordenha, maior vai ser a minha carga bacteriana. A gente entra na questão também que para conseguir trilhar o caminho da qualidade do leite, nós, técnicos e vocês, produtores, precisam entender o que é ATB. ATB é antibiótico e resíduo de antibiótico é o que não pode ser consumido por nós humanos. Então, se a gente tira o leite de um animal que aplicou antibiótico, a gente tem que seguir o que está descrito na bula do medicamento de tempo de carência. Então, se na bula diz que esse medicamento eu não posso consumir o leite dele por 7 dias, então eu não posso consumir por 7 dias. Se esse medicamento diz que é 10 dias, é 10 dias. Se esse medicamento diz que eu posso consumir e que não tem período de carência, não tem período de carência. Mas o que é que a gente recomenda para vocês? Que quando acabar o período de carência, ou se o animal está sendo medicado a primeira vez por esse medicamento que não tem período de carência, vocês tiram um pouquinho do leite, antes de botar o leite dele para vir para a fábrica, né? Separa o leite para descarte, e essa amostra de leite vocês mandam aqui para a gente testar. E aí a gente responde para vocês dizendo se o leite está bom para o consumo humano ou se não está bom ainda para o consumo humano. E de acordo com o resultado, a gente diz até quantos dias vocês vão passar ainda para poder o leite do animal estar totalmente livre de resíduo. E aí, a questão de resíduo de antibiótico é uma questão seríssima também por gerar dano à saúde pública. Então, se a gente coloca o leite com antibiótico para produzir os iogurtes que nós vamos consumir, nós estamos deixando resíduo de antibiótico no nosso sangue, que vai fazer com que no momento que eu, Kézia, precise aplicar um medicamento em mim para me curar de algum problema de bactéria, por exemplo, esse medicamento não vai ter efeito. Então, vai para a questão como tem o filho de Wesley, que é resistente à amoxicilina, né? Então, ele não, se ele tomar a amoxicilina, de tanto que ele consumiu por outras fontes, ou pelo leite da mãe dele, se ela tomou amoxicilina enquanto estava gestante ou lactante, isso foi para o menino, e o menino, se ele tomar amoxicilina, é mesmo que está tomando Coca-Cola, só faz mal para o estômago, o resto é uma delícia, certo? Então, é importante vocês saberem, terem essa consciência que o leite com antibiótico não pode ir para o consumo humano. Vocês têm que descartar. Mas, Kézia, eu posso dar para a minha bezerra? Também não. Se vocês querem ter um animal na propriedade, vocês vão querer ter um animal resistente, que amanhã eles vão ter uma doença e o medicamento não vai servir de nada para ele, porque ele já tomou bebê, então não vai servir mais. E aí,
vai chegar na época da busca por um medicamento que faça efeito. Ah, Anderson, eu apliquei o medicamento X que tu mandou, não está dando certo, não. O médico ruim que é Anderson, viu? Mas aí a pessoa não pensa que não é Anderson, não, é ele, que já aplicou muito algum medicamento que tem alguma composição dele nesse medicamento, e aí o medicamento não faz efeito mais, certo? Mas chegando na nossa pergunta inicial, né? O que é que a gente precisa fazer? Eu acho que agora ficou claro, né? Todo o cuidado que a gente tem que ter, todo o cuidado que a gente tem que ter com o animal, com o leite, com o tanque, com os baldes de leite. E aí a gente saber que é preciso conhecimento e entendimento que o mundo está mudando. As coisas estão evoluindo, os processos de cobrança estão aumentando. Amanhã, para o futuro, a gente vai ter testes que a gente nem imagina, mas que já estão sendo estudados. Então, cada dia mais, os testes, por exemplo, de antibiótico, aumentam o seu aspecto. Então, antigamente, a gente tinha um teste que pegava 2 tipos de antibiótico só. Hoje, e foi uma evolução na época dele, uma grande descoberta. Hoje a gente tem que pegar de 8 para cima, 9 tipos diferentes. Então as coisas vêm evoluindo muito e aí o produtor precisa acompanhar, precisa estar junto dos técnicos, estar junto da internet procurando conhecimento, precisa aproveitar momentos como esse para entender a importância do setor de vocês, saber que o trabalho que vocês executam pode estar para o futuro salvando a vida de pessoas, como a gente sabe que nessa época de Covid, a produção agrícola e agropecuária foi que sustentou o mundo inteiro, não foi só o Brasil. E aí vocês começam a entender a força, né, do nosso trabalho. Do nosso trabalho, que eu falo é como técnico e como produtor, porque vocês estão produzindo alimento, vocês estão produzindo aquilo que vai para as nossas mesas, vocês estão produzindo aquilo que vai fazer com que o meu filho, o filho de vocês tenham mais saúde, com que o meu pai, que é idoso, a minha mãe, que é idosa, tenha mais saúde também, porque leite é o quê? Leite é vida. Ah, só voltando aqui, né? A gente tem fontes de informação para vocês, que a gente faz um trabalho muito bacana no YouTube e no Instagram. Então, vocês, quem não é inscrito ainda no canal Produtor Ouro Branco, se inscrevam, que aí vai estar ajudando a gente levar a informação até vocês e vai estar fazendo também com que vocês, tendo acesso a essa informação, possa passar para os trabalhadores de vocês também. E eu agradeço, né, desde já a atenção de todos. Até uma próxima oportunidade. E eu abro aí para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida. Para lavagem de quê? Pronto, é justamente esse processo da gente se preocupar em lavar apenas o teto. Antes a gente tem que fazer o pré-dip com a solução sanitizante. Aí a gente lava o teto, faz o pré-dip com a solução sanitizante e depois faz a tirada dos 3 jatos do leite, para ver a presença. Ah, sim, entendi. É água limpa. É importante vocês saberem que para lavar tem que ser água limpa. Se eu lavo o úbere do meu animal com água suja, eu não estou lavando, eu estou sujando, né? Então, a gente precisa entender a importância de clorar a água. A água tem que estar limpa. Se a água é do poço, a gente tem que mandar para uma caixa, clorar, para depois fazer esse processo de higiene.